esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estimado Monsenhor Jonas, estimados sacerdotes, nós estamos celebrando o Advento do Senhor, esse tempo que na liturgia é muito breve, apenas 4 semanas, mas muito intenso e muito bonito. E ele tem 2 dimensões. Uma que nós recordamos com muita facilidade, porque dizemos o Advento nos prepara para o Natal. E não está errado. Porém, é apenas uma das 2 dimensões do Advento.
De fato, neste tempo, nós nos preparamos para celebrar novamente a solenidade do Natal do Senhor. E recordamos as profecias, as promessas de Deus, da salvação, do envio do Salvador ao mundo. E recordamos a fidelidade de Deus às suas promessas. Deus promete e cumpre. Deus já cumpriu a promessa de enviar ao mundo o Salvador. E em cada momento da história, a humanidade, e hoje somos nós, esta humanidade, acolhe de novo o Salvador que vem, que veio, e que nós, pessoalmente, somos chamados a acolher. Jesus nasceu para toda a humanidade, mas cabe a nós acolhê-lo, abrir as portas ao Redentor, abrir as portas para que entre em nossa vida, seja acolhido pela igreja, seja acolhido pela sociedade, pela humanidade, e seu evangelho possa ser a luz que orienta toda a comunidade humana a viver bem. Como nós ouvimos do profeta Isaías, o convite tão forte, tão bonito: casa de Jacó, vinde todos. Casa de Jacó significa o povo de Deus, o povo de Israel. Casa de Jacó é hoje toda a igreja. Casa de Jacó é a humanidade inteira. Casa de Jacó, vinde todos. Caminhemos à luz do nosso Deus. Deixemo-nos guiar por Ele. Se nós o fizermos, a salvação se realiza, a obra de Deus se manifesta. A outra dimensão do Advento, que também nós queremos recordar e que a liturgia nos apresenta muito fortemente, é a outra vinda do Salvador. Nós professamos no Creio em Deus Pai, na segunda vinda do Senhor, na vinda gloriosa de Jesus glorificado, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. O tempo do Advento nos faz, por isso, olhar para frente, não apenas para trás, para o que já aconteceu, mas o que ainda está por acontecer. E nos lembra que nós vivemos em contínuo tempo de Advento. Nossa vida é esse tempo de espera da vinda do Senhor, de ir ao encontro de Deus, de acolher o Deus que vem. De fato, o Deus que vem sempre, todo dia, ao nosso encontro. E nós que todo dia vamos ao encontro dele, até que um dia será o encontro definitivo para nós, para cada um de nós. Por isso mesmo, a liturgia da igreja nos adverte para não esquecermos essa dimensão da nossa vida, e que nossa vida toda seja uma preparação, um caminhar ao encontro do Senhor. São Paulo nos dizia domingo passado que nós não nos percamos em distrações, nas preocupações da vida, em comilança e bebedeira. Ele dizia claramente, o que em poucas palavras significa nas ocupações de todo dia. Afinal, como se isso que nós fazemos todo dia fosse o tudo da vida. E isso pode nos distrair a tal ponto de esquecermos justamente a meta, para onde vamos, ao encontro de Deus, para o grande encontro, para a grande realização da nossa existência. Neste segundo domingo do Advento,
palavra de Deus é muito bonita. Eu queria pegar 3 pensamentos das leituras. Primeiramente, comecemos pela segunda leitura da carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro. O autor responde talvez a um questionamento, a uma inquietação que alguém levanta e diz: mas quando virá? Quando vai ser? É sempre de novo a pergunta: quando? 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 Já os apóstolos tinham esta preocupação: quando vai ser? Porque se a gente sabe quando é, tudo se arranja. E Jesus diz: só o Pai do céu sabe quando vai ser. E Jesus diz: o que é importante é que estejam sempre prontos, sempre preparados. E o autor da segunda carta de São Pedro diz: uma coisa é certa, não podemos desconhecer isso. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, a eternidade de Deus. Nós é que temos pressa, nós que estamos no tempo. E se alguém pergunta por que Deus não vem logo, o autor responde: é porque Deus quer que todos se salvem. Deus tem paciência para com todos, para com os pecadores, dando tempo ao tempo, para que se convertam. Isso mesmo, a pedagogia de Deus. Deus tem tempo, Deus dá tempo, dá ocasiões para que todos possam se converter, porque quer salvar a todos, quer dar a vida a todos. Depois o autor volta a dizer: é preciso estar sempre preparados, é preciso estar sempre no caminho certo. Uma passagem muito bonita desse trecho, quando ele diz: nós estamos vivendo no provisório da vida. E quem poderia dizer que não? Nós vivemos num tempo do provisório, tudo passa, nós também vamos passar. E, porém, isso não é tudo. Nós esperamos do Senhor, não como obra nossa, do Senhor esperamos novo céu e nova terra, onde finalmente reinará a justiça. Justiça, uma outra palavra para dizer a salvação. Finalmente, aquilo que deve ser, aquilo que Deus quis para todos desde sempre e que o pecado atrapalha, que nós somos capazes de não querer, de colocar obstáculo para que a obra de Deus não se realize. Lá no novo céu e nova terra, finalmente reinará a justiça. Para lá que vamos, para lá nós vamos. Em nós reavivar, portanto, sempre a esperança, o rumo. E aí então o Evangelho. O Evangelho é o início do Evangelho de São Marcos, que não nos narra o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, mas vai logo ao início da pregação de João Batista e a pregação de Jesus. E nos traz João Batista, que batiza o povo no Rio Jordão, uma região desértica. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Palavras do profeta Isaías: preparai o caminho do Senhor no deserto. Porque no deserto? Deserto é o lugar do encontro com Deus, lugar também da prova, lugar de aderir ou de não aderir a Deus, de acolher ou não acolher a voz de Deus, lugar da tentação. O deserto é muitas vezes o lugar do ouvido duro. Falar ao deserto significa falar ao vento, ninguém escuta, ninguém dá ouvidos. João Batista fala no deserto. Muitas vezes a igreja também hoje fala no deserto, mas fala com fé, sabendo que a palavra de Deus tem sua força,
e acaba tocando os corações, como acontece na pregação de João Batista. O povo vem e pergunta: o que devemos fazer? O que devemos fazer? E João diz: arrependa-se cada um dos seus pecados, faça penitência, cada um se volte para Deus, observe os mandamentos. A igreja nos repete isso mesmo. No tempo do Advento, esse tempo de espera, não perder o caminho, viver vigilantes, fazer penitência, converter-se dos pecados, fazer obras boas, obras que agradem a Deus, preparar o caminho do Senhor. É também a palavra do profeta Isaías, na primeira leitura, que porém começa com uma palavra muito bonita, que também é característica deste tempo do Advento. O profeta Isaías fala a um povo que vive na escravidão. Depois da destruição de Jerusalém, da destruição do país, pela invasão dos estrangeiros, o povo levado escravo, pagando o seu pecado de idolatria, não confiou em Deus, abandonou a Deus, confiou nos ídolos, e o que aconteceu? A ruína. Aquilo que os profetas sempre diziam: os ídolos nada podem, não confiem nos ídolos, não vão atrás de idolatria, só Deus pode fazer alguma coisa por vocês. Confiaram nos ídolos, foi a ruína, e Deus deixou que esse povo experimentasse por algum tempo a ausência, o abandono, para perceber que a idolatria não vale a pena, não salva, só Deus salva. E finalmente manda profetas a este povo para anunciar novamente: convertam-se a Deus, voltem-se para Deus, Ele está pronto para estender a mão, está pronto para salvar de novo, para usar de misericórdia. E então a palavra bonita de Isaías: consolai o meu povo, consolai o meu povo, falai ao coração de Jerusalém, para dizer o povo de Deus todo simbolizado em Jerusalém. Falai ao coração de Jerusalém: teus pecados estão perdoados, Deus está usando de misericórdia para contigo. E pronto, prepare no deserto um caminho para a volta dos escravos para a pátria, para a volta dos escravos para Jerusalém, para a reconstrução do país. Caminho da salvação, reconstrução da vida, reconstrução da sociedade nos caminhos de Deus. Mas a palavra de consolo, tão importante para todos nós. Nossa fé cristã, o Evangelho é uma palavra de consolo, uma palavra de certeza da misericórdia de Deus. Tanto Deus amou o mundo que Ele enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é importante dizer isto, repetir isso, para que ninguém desespere, para que todos tenham coragem de voltar-se para Deus, mesmo quando estão no fundo do poço, caídos e prostrados no seu pecado, na destruição da própria vida. Tenham coragem de estender a mão, que a mão de Deus já está estendida. Depois o profeta usa as palavras que nós ouvimos de João Batista. Aliás, é João Batista que usa as palavras do profeta Isaías: preparem no deserto o caminho do Senhor, aplainai a estrada do nosso Deus, endireitai as suas curvas. Todo vale será preenchido, aplainado, toda colina será rebaixada. Uma linguagem simbólica justamente para dizer: endireitai. Os caminhos tortuosos da vida precisam ser endireitados. Sim, a conversão, endireitar a vida. Quanto caminho torto na vida. Quanta vez a gente não aceita os caminhos de Deus, os caminhos indicados pelos mandamentos, e a gente pega atalhos por aí na vida.
e não dá certo. Endireitai a vida, endireitai os caminhos do Senhor, aplainai as colinas elevadas do orgulho, da soberba. Não precisamos de Deus, não precisamos de salvação. Para quê? Nós podemos tudo. A soberba que leva o homem a cair fundo. Aplainai as colinas elevadas. Todo vale será preenchido, todo vale, todo buraco na estrada. O que são os buracos da estrada? São todos os tropeços, a pedreira do caminho, que são os nossos vícios. A pedreira que são os impedimentos para que Deus possa vir a nós e nós possamos correr ao encontro de Deus. Preparai o caminho do Senhor, e o Senhor virá qual pastor. Outra imagem bonita usada pelo profeta Isaías. Ele virá ao encontro de vocês com o cuidado do pastor. Ele carregará aos ombros a ovelhinha fraca, tocará com todo cuidado a ovelhinha doente, procurará a ovelha perdida, que Jesus depois dirá: eu sou este pastor. Eu vim em nome de Deus para ser o bom pastor da humanidade. O tempo do Advento é, portanto, esse tempo bonito, um tempo de reavivar a esperança, a alegria, a confiança em Deus, mas é também um tempo de conversão, um tempo de voltar-se para Deus, de endireitar a vida, os caminhos, é a vida da gente, os caminhos do Senhor. Tempo de a gente confirmar a fé, a esperança em Deus, como a segunda leitura deste domingo nos adverte: ninguém se distraia, ninguém se perca por aí no caminho, fiquemos sempre atentos, prontos para ir ao encontro do Senhor quando Ele vier. Queridos irmãos e irmãs, todos aqui reunidos em Cachoeira Paulista, mas também a quantos nos seguem pelo sistema Canção Nova de comunicação, que esse tempo do Advento seja um tempo feliz, um tempo abençoado, um tempo que nos faz olhar justamente para a vida toda, com muita esperança e confiança em Deus, mas também tendo diante de nós aquele horizonte que é a meta para a qual nós vamos. Nunca percamos de vista esta meta. A meta é ir ao encontro do Senhor quando Ele vier. A liturgia ainda usa uma outra expressão para dizer como aqueles servos que deviam ficar vigilantes, esperando o Senhor durante a noite, com lâmpadas acesas. Para quê? Para ir ao encontro dEle assim que Ele viesse. Não importa a hora, na primeira hora, no meio da noite, no início da madrugada, só Ele sabe a hora. Assim é a nossa vida, estar sempre prontos com as nossas lâmpadas, nossa fé acesa para ir ao encontro do Senhor quando Ele vier. Que Deus abençoe a todos. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!